Arthur finalmente abriu o jogo sobre o quarto secreto, fala da rivalidade com a Jade. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. É mais um boletim BBB 22 pra você. Olha só, no jardim do BBB, o Arthur tava conversando com o Eliezer e com o PA, e ele começou a falar sobre a rivalidade do Eliezer com o Gustavo. Eu acho que assim, na minha opinião, não é que você não tinha importância, cada um aqui tinha a sua importância, mas o Gustavo te deu uma importância maior. Você consegue entender isso? Aí ele aproveitou para falar sobre a rivalidade dele com a Jade. É como se fosse assim, por exemplo, eu acho que a Jade me deu uma importância maior do que eu dei pra ela, você entende? Tipo assim, ela me via como rival, as falas dela e as atitudes dela me colocavam nesse lugar. Eu não colocava ela nesse lugar, eu não ficava pensando nela, não ficava arquitetando o jogo contra ela e não puxava ela. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu não dei importância para ela que me deu uma importância. Não que ela não tivesse essa importância, mas eu não coloquei ela nesse lugar. Você entende? O Gustavo te colocou nesse lugar. Você tem a sua importância como pessoa e como jogador. Ele pegou você e colocou num outro patamar de importância, do tipo, ele é o cara que eu tenho que caçar, ele é o último lollipop, e ele é ele e tal, lá. Ele não tem importância, ninguém sabe o porquê ele tá aqui. Se ele bater, vai sair. Ele foi construindo uma persona para você. Aí o Eliezer concordou com o Arthur. Depois, o Arthur continuou falando sobre isso, falando sobre essa situação e tal. E aí ele chega a falar que, na verdade, ele pegou e utilizou as histórias que as pessoas colocaram ele no meio para poder contar a sua própria história. Que as pessoas chegaram a colocar as narrativas no colo dele. O Arthur praticamente assume, né, qual foi a estratégia dele, qual foi o jogo dele, de rebater as coisas que as pessoas falavam dele. Mas ele só falava e só rebatia porque as pessoas queriam e colocavam essas histórias no colo dele e por isso tudo girava em torno dele. Ele chega a falar sobre a situação da Juliette e menciona outras situações que isso pode acontecer também, que às vezes a pessoa não estava procurando história, mas a história que caía no colo dela porque as pessoas iam contra aquela pessoa, no caso, contra ele. Ele aproveitou essa conversa ali, daí já tava o PA e o Eliezer e tal, eles estavam falando sobre o quarto secreto e aí ele disse, eu tenho consciência de que eu poderia ter usado os comandos de maneira diferente, ter causado mais, mas não ia ser coerente comigo, ia ser só por fazer. Aí eu falei, se o público gosta de mim do jeito que eu sou, aí, minha gente, o Arthur defendeu isso, né, ele que foi escolhido e tal, e ele disse, eu não fiz isso em nenhum momento do meu jogo, porque eu ia fazer isso agora, não ia fazer sentido na minha cabeça. Aí o Eliezer, que estava na conversa, respondeu, no momento do seu paredão falso, a maioria das pessoas que estava dentro da casa eram seus aliados. Se fosse a Lina nessa dinâmica, eu acho que ela ia meter o louco, disse o PA, né, que disputou o paredão falso junto com o Arthur, o Eliezer e o Gustavo. Aí eu pensei que no meu paredão eu pudesse sair por isso, era por isso, não por ter atendido a expectativa do público por causa do que aconteceu com a Carla, disse o Arthur. E aí o Eliezer ainda falou, mas eu acho que se eles quisessem uma coisa mais enérgica, eles teriam escolhido o Gustavo. Bom, a conversa seguiu rendendo ali, né, entre os brothers e tal. Eles estavam conversando na área externa, o Arthur, o Eliezer e o PA. E aí o Arthur começa a relembrar o último paredão do BBB 21. Não tô me comparando com o Gil do Vigor, de forma alguma, porque nem tem comparação. Ele foi muito mais gigante do que eu no Big Brother. Eu vou comparar só pelo fato dele ter ido pro paredão antes da final. É a mesma coisa. Ele tinha ido pro paredão antes, não saiu. Só que quando ele chegou no paredão antes da final, pela configuração que era pra votar pra quem sair, ele saiu. Aí o Arthur completou o pensamento dele. Quando você pensa em BBB 21, você pensa em Juliette e Gil. Esse é o ponto. Por exemplo, eu não tô nem no lugar dele, nem em questão de Big Brother. Eu não sou o cara igual ele que representou o 21, eu não represento o 22. Eu sou um participante. Ele era o cara que representava junto com a Juliette. E se ele saiu, eu posso sair também. Esse é o lugar do meu pensamento. A gente tem a dimensão do que o Gil. Se o Gil, que foi o Gil, saiu, e eu não acho que eu sou o Gil, e mesmo que se eu for o Gil, eu também posso sair. Né? O que o Arthur quer dizer? Que mesmo sendo um paredão tão próximo da final, mesmo ele, caso seja um jogador grande, um jogador forte, ele pode sair, porque Gil era um jogador tão forte, né, também no jogo dele, no BBB dele, mas quando foi um paredão tão próximo da final, ele foi tirado, né, pra, enfim, questão de torcidas e tal. E exatamente o que o Arthur fala no raio-x dele de hoje, e que eu te contei os detalhes no vídeo que saiu agora há pouco aqui no canal. Então o Arthur
Arthur, ele tá muito preocupado com a votação que tá acontecendo, ele tá muito preocupado que as torcidas possam se unir para tirar ele, visto que ele, aparentemente, pode ser um jogador forte, né? Ele não chega a se comparar com o Gil, mas coloca a história para falar sobre o seu pensamento. E aí o Eliezer contesta e diz, estando aqui dentro, não tem como saber disso. Bom, depois o PA e o Eliezer estavam caminhando juntos, né, na área externa da casa e tal. Os dois foram em direção à porta de saída e aí o PA pergunta, como é que você entrou, Eli? Aí o Eli comentou que foi o segundo a entrar na casa e explicou como foi. Quando eu dei um 360, eu vi a Slo ali gritando, exatamente nessa posição. Aí imitou a forma que a Eslovênia estava. Só que eu tava muito... Você imaginou eu na sala com as pernas tremendo? Lembra do dia do paredão? Era eu nesse dia aqui. Aí eu vi essa escadinha, fui tentar descer essa escadinha, só que eu falei, mano, eu vou perder a força do pé, eu vou cair. Aí ele seguiu contando super empolgado. Aí eu fiquei um tempo parado assim, meu Deus, eu tô no Big Brother. Quando eu acabei de descer a escada, a Eslo tava ali já. Aí a Eslo, posso te abraçar? Posso te dar um abraço? Aí eu falei, claro. Aí a gente se abraçou. A gente tá no Big Brother, entramos. Aí o Eli aproveitou para explicar como ele escolheu o quarto Lollipop. Eu fui direto pro Lollipop, porque as coisas da Slo já estavam lá. Não cheguei nem a ver o grunge. Aí o Eliezer disse, ela meio que te induziu aí. Aí o Eliezer, não, tipo assim, ela vem cá, vamos na casa. Aí eu entrei e já fui em direção ao Lollipop, onde ela me levou. Que eu só tinha visto esse quarto primeiro. Aí eu coloquei as minhas malas e perguntei, é pra deixar essas malas aqui? E ela, eu já deixei aqui. Aí quando a gente volta, que eu conheço o resto da casa, a gente ficou só eu e ela, só nós dois, acho que só uns 10 minutos. Aí ele contou, então, como foi a entrada dele e como, de fato, acabou escolhendo o Lollipop. Ainda nessa conversa ali na área externa do BBB, o Eliezer encontrou uma camiseta no chão e perguntou pro Arthur e pro PA, essa camiseta aqui é de quem? Tá jogada aqui há uma vida? Aí o Eliezer olhou atentamente e reconheceu a camiseta. Ah, é minha! O Arthur e o PA riram, que loucura! E ele riu da situação também. Meninos na casa, é claro que rendeu, né, um pouco de bagunça. Bom, olha só, aí eles estavam conversando ali na varanda e o Eliezer estava pensando sobre a movimentação das torcidas pro último paredão do programa. Eles só pensam nisso, tá? Você e o Arthur praticamente têm uma torcida bem próxima, porque estiveram do mesmo lado no programa inteiro, disse ele, né? E aí o DG falou sim, mas nos últimos dias vocês se aproximaram muito, então coloca todo mundo no mesmo lugar. Aí o PA falou, não dá pra saber o que vai rolar mesmo. Aí o Eliezer disse, teoricamente eu sempre fui do outro lado, então... Aí o DG, que também tá emparedado, contestou. Mas você tá voltando de todos os paredões possíveis. E quando você tava em um paredão com 2 da gente, você ficava. Tenso, né? Bom, eles estão comendo real, tá? Bom, já na cozinha do BBB 22, estava o Arthur, o PA, o DG e o Eliezer. Os meninos estavam almoçando e tal, até que o PA pediu pro Eliezer agradecer quem fez o feijão. Aí ele falou que foi o DG. Muito obrigado. Aí o DG explicou que o feijão já estava pronto. E aí o Arthur completou. Esse continua sendo do seu caçador, no caso do Gustavo, irmão. Aí o Eliezer falou, obrigado, Gustavo, pela feijoada. Mandou bem. Aí ele falou, aí o Arthur disse, ele deve ter saído bravo. Bravo, ele ficou depois com a gente falando dele. Aí o Eliezer disse, ele deve ter falado, eu não acredito que eu perdi pra esse moleque. Perdeu não, não perdeu pra mim que eu não saí no paredão com ele. Ele tinha tanta certeza que eu ia embora. Não é a primeira vez que o Eliezer fala isso do Gustavo, né? Bom, o Arthur hoje e o Eliezer, eles foram lá na academia. E eles começaram a observar o painel tático que estava lá na parede. Aí o Arthur estava movimentando os avatares do painel, montando uma espécie de pódio com o finalista PA, que o PA já é, né? Aí o Eli disse, 2 de nós, hein? Aí o Arthur confessou, eu queria muito acreditar que eu vou voltar, mas tá difícil. Eu realmente acho que eu não vou votar. E o Eli, que isso, cara? Aí o Arthur, verdade, mano, pela junção. É muita gente lá fora que deve estar fazendo mutirão. Aí o Eliezer explicou, mas existe um público enorme que é o seu público, eu já te falei, olha as suas conquistas aqui dentro. Aí o Arthur ainda disse, tomara, porque eu quero muito estar na final. E aí o Eli motivou ele, vamos pensar, vamos acreditar, vai dar certo. Aí os dois continuaram conversando na academia, olhando o painel tático, e aí o Eli falou, pra mim é quase impossível acreditar que eu vou ficar. E o Arthur disse, mas você veio numa sequência de 5 direto, eu acreditaria demais. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que você fica, e vai ficar entre eu e o DG. Mas é isso, eu tenho muita torcida contra, entendeu? Aí o Eli falou, mas vocês têm uma torcida juntos, né?
Por quê? Porque o Arthur e o DG são amigos. E aí ele falou, o Arthur voltou a explicar o que ele acha. Mas você tem um simbolismo, é o único do Lollipop. Depois de tudo que passou, matou o caçador, tem toda uma questão também. Por isso eu acho que vai ser entre eu e o DG. Eu acho que eu tenho mais torcida contra do que ele. Tenso, né? Bom, hoje ainda o Arthur tava terminando de lavar a louça ali na cozinha e aí ele falou até sozinho. Amanhã eu dou uma geral aqui, limpo tudo isso e lavo essa louça. Se eu sair amanhã, tá tudo organizado pelo menos. Ele, que tá emparedado, ainda começou a organizar a posição das cadeiras da mesa ali do cômodo e voltou a falar sozinho. Se eu ficar, tá tudo organizado. Quero ficar, hein, Brasil? Só quero dar essa dica pra vocês. Bom, aí os meninos conversaram bastante hoje ali na área externa da casa, mas pro final do dia. E o Arthur finalmente revelou pro PA e pro Eliezer o que rolou durante a dinâmica do quarto secreto. Agora que tá só a gente, eu posso falar. Eu vou contar um pouquinho. Ele foi escolhido pelo público para a dinâmica durante o paredão falso, né? E aí o Arthur especificou o ambiente para os confinados. Eu fui para um lugar que se chamava Sala de Controle do BBB e tinha vários comandos, uma cadeira, um telão gigante que eu via, eu tinha acesso e podia fazer algumas coisas. Além dos poderes do quarto secreto, o Arthur também relembrou a possibilidade que teve de ver a reação dos brothers quando ele foi falsamente eliminado da casa mais vigiada do Brasil. Eu tinha que usar todos os comandos para que eu pudesse assistir a minha saída, justificou ele, que ainda completou. Eu cortava a água e o Scooby teve que tomar banho na piscina. E o PA rindo falou que vacilão, cara. Os meninos se divertiram bastante com essas revelações, mas finalmente o Arthur contou o que aconteceu. Esse medo e essa tensão tá tomando conta dessa reta final. E eles têm razão de estar com medo, tá? Por quê? Porque a enquete, ela tá um babado só. O Votalhada, que reúne todas as enquetes que estão rolando nas redes sociais, deu mais uma parcial que saiu agora há pouco, com os detalhes da votação. Pra variar, aqui no Já Contei, o Eliezer, minha gente, será que ele tá saindo? Bom, a votação aqui do Já Contei, que tem mais de 283 mil votos, quem sai é o DG, com 46% dos votos. Eliezer vem atrás com 35% dos votos e Arthur com 20% dos votos. Mas a pesquisa da Votalhada dá bem diferente, tá? Por lá, o compilado de todas as votações diz que DG será eliminado também, só que com 39,71% dos votos. Acontece que Eliezer vem logo atrás com 36,55%, muito próximo, e o Arthur com 23,74% dos votos. Vale lembrar que as torcidas do DG e toda a padaria tá contra o Eliezer, então o resultado pode ser bem diferente desse. Será que o porquinho vai deixar a disputa? Bom, eu tô de olho e claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais por aqui. Amanhã tem mais vídeo e tem live também, então eu te espero.